Nekemo kwazalaki okati yamai azalaki na motoba sokisambo kunanakati yamai banabakomi kolela oya 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 o oya 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 o oya 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 o oya 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 o oya 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 oya. Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Denise, eu sou artista, sou artesã e também sou contadora de histórias. Sou mãe também de um pequeno que se chama Luquene. E hoje eu vim aqui para apresentar para vocês alguns contos de um projeto que se chama Muqua, Contos de Início. Muqua, para quem nunca ouviu falar nessa palavra, é o nome de um fruto, do fruto que dá em uma árvore. Mas é uma árvore que ela consegue crescer assim 5, 10, 20, 30 metros de altura. E ela chega a viver também mais ou menos 2000 anos. Eu tô falando para vocês de uma árvore que se chama baobá. Vocês já ouviram falar no baobá? Então hoje eu vou trazer para vocês uma primeira história. Essa história veio lá da Costa do Marfim e ela vai explicar como que o baobá veio parar aqui na Terra. Ela começa assim. Teve um dia que o Criador chegou na Terra. Chegou lá primeiro no continente africano. E ele começou a criar tudo que a gente conhece. Mas a primeira coisa que ele criou foi o baobá. Com aquele tronco enorme, aquela altura sem fim. Ao lado do baobá, ele criou um lago lindo, lindo e transparente. Depois, ele foi criando as outras árvores, outras plantas, árvores com frutos, árvores com flores, mais arbustos de cá, outras coisas de lá. E assim, ele ia criando tudo que a gente conhece nessa terra. O baobá, ali com seu lago do lado, começou a olhar e se admirar na água. Ele se achava tão lindo e tão perfeito, assim como o Criador quis que ele fosse. Mas ele começou também a olhar para o lado e ver que, nossa, como aquela árvore tem folhas tão verdinhas, muito mais verdes que as minhas. E olha aquela outra ali. As flores dela são grandes, amarelas, tão lindas. Aí ele olhava para o lago e via que as suas flores não eram tão lindas, as suas folhas não eram tão verdes. Ele resolveu então ir conversar com o Criador e pedir que ele fizesse nele folhas muito mais verdes e flores também, bem grandes e amarelas. O Criador respondeu para o baobá que ele era perfeito como ele era, que o Criador tinha pensado nele como o primeiro habitante daquele lugar. Então, ele era perfeito. Mas ele não convenceu o baobá, não. Ele continuou olhando para um lado, olhando para o outro. Mas que casco tão lindo, né? Aquele tronco. Flores vermelhas, flores até azuis. E ele foi de novo se queixar com o Criador. Criador, e se a gente fizesse um tronco? Um tronco assim, bem lisinho, que não parecesse assim, esse coisa meio cascuda que você fez em mim. O Criador novamente disse para o baobá: você é perfeito, baobá. Olhe para si.
Olhe para os seus galhos, suas flores, suas folhas, seu fruto, é tudo muito perfeito. E o baobá continuava insistindo. Eu quero só umas folhas, umas flores, um tronco. Eu quero um pouco mais de perfeição aqui na minha perfeição. Eu não sou tão perfeito assim. E assim o baobá foi na orelha do Criador durante dias, durante semanas, durante meses. Dizem que baobá ficou anos na orelha do Criador, pedindo um ajuste aqui, uma melhora ali, porque ele queria ser igual aos outros. O Criador, que já estava ali, anos escutando baobá na sua cabeça, não aguentava mais. Ele foi começando a ficar um pouco irritado, depois um pouco mais irritado, e ele estava tão irritado que ele não conseguia criar mais nada. Então, sabe o que ele fez? O Criador pegou o baobá entre as mãos, arrancou da terra e virou ele de cabeça para baixo. Assim, tampava sua boca e ele não falaria mais nada. E é por isso que, se você vê um baobá, você vai ver que parece que as suas raízes estão todas viradas lá para o céu. As raízes parecem até braços que ficam chamando pelo Criador por melhoras. E dizem que algumas pessoas, quando estão precisando de um conselho, de uma palavra, quando não estão conseguindo saber qual rumo vão tomar na vida, elas vão até os pés do baobá e encostam o seu ouvido lá no chão e começam a escutar. E o baobá diz para elas qual caminho elas devem seguir. E foi assim que o baobá chegou nesse formato que ele é hoje. A história que eu vou contar agora, ela veio lá da República Democrática do Congo, que é um país também lá do continente africano. E o nome dela é Zelazela Mokombuso Azanga Mokila. Ixi, entenderam alguma coisa? Essa língua que eu falei para vocês, ela se chama Lingala, que é uma língua lá da República Democrática do Congo, dentre muitas outras línguas que eles falam lá. E a tradução é: por que o chimpanzé ficou sem cauda? E vamos descobrir junto? Numa aldeia viviam vários animais. Tinha o chimpanzé, tinha macaco, tinha leopardo, tinha tigre, tinha leão, tinha elefante, tinha girafa, tinha esquilo, tinha todos os animais que vocês possam imaginar nessa aldeia. Teve um dia que passou por lá um ambulante e ele estava vendendo muitas coisas, vendendo tecidos lindos, vendendo utilidades, tudo que você precisava, esse moço tinha. É como se fossem os nossos mascate, sabe? Só que além desse moço vender as coisas, ele também era um artesão. E a sua especialidade era fabricar caudas. Caudas? Bom, Mokonsoro, que é o nome do nosso anfitrião dessa história, recebeu o mascate na casa dele, hospedou ele lá e lá ele foi ficando. Ele gostou tanto da hospitalidade que ele disse assim pro macaquinho, pro chimpanzé, disse assim: olha, chame os seus amigos todos, porque eu vou fabricar uma cauda para cada um. Cauda? Mokonsoro perguntou. Mas para que servem as caudas? Olhe, meu querido amigo, caudas têm muita utilidade. Por exemplo, os cachorros, quando eles abanam lá a sua cauda, eles mostram se eles estão felizes, se eles estão bravos. O cavalo, por exemplo, o cavalo, ele abana para poder espantar as moscas, né? Ele abana o rabo e as moscas vão embora. O rinoceronte, ele usa o seu rabo para poder espalhar o seu cocô. Assim, ele marca lá um território. Olha que interessante!
interessante, o chimpanzé disse. Ah, então eu acho que nós vamos querer sim fabricar algumas caudas. Então, chame todos os seus amigos aqui e diga que a partir de domingo eu vou fabricar as caudas deles. Mocomboço então foi chamar todos os animais lá da aldeia para poder cada um produzir a sua cauda. E ele chamou assim: Culu, 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 bandeco, boia, boia, motulu aie, cotula miquila. E todos os animais ali se reuniram. E chegou então no próximo domingo, que era o dia marcado, e começaram-se a produzir as caudas. O primeiro foi o leopardo. Ai, e para ele, o mascate produziu uma bela de uma cauda. O próximo foi o macaco, que já chegou pedindo uma cauda que ele pudesse se pendurar nos galhos e ficar se balançando. E assim foi feito. E foram chegando todos os animais. Chegou o crocodilo. Crocodilo queria uma cauda que ele pudesse se defender. E assim foi feito. E foram chegando mais e mais animais das aldeias vizinhas também para produzir a sua cauda. E assim foram passando os dias. Mocossorô, vendo aquele movimento todo na sua casa, ficou pensando assim: deixa todo mundo fazer, porque a minha cauda vai ser a última e a mais bela e mais elaborada de todas as caudas que poderão ver neste mundo. E o mascate continua lá, produzindo caudas, e faz cauda daqui, faz cauda de lá, até que foram se passando os dias, né? Numa bela manhã, o chimpanzé resolveu dar uma volta na floresta e foi. Naquele mesmo dia, chegou um mensageiro e trouxe para o mascate uma mensagem não muito agradável. O seu filho estava muito mal e era para ele correr de volta para casa, senão ele ia chegar a encontrar o seu filho morto. Ai, o mascate ficou desesperado e resolveu começar a guardar suas coisas e ir embora no mesmo dia. E ele guardou todas as suas ferramentas de trabalho, já tinha mesmo produzido caudas para todos e guardou tudo, mas como ele tinha sido muito bem recebido pelo chimpanzé, resolveu esperar ele voltar para falar que ele tinha que ir embora. Ó, o tempo foi passando e nada de Mocossorô voltar. Ai, o mascate estava quase indo embora sem dar tchau, né? Até que o chimpanzé apareceu. Ele olhando aquilo tudo já arrumado, ele disse: e a minha cauda? O mascate, fabricante de caudas, respondeu que o filho dele estava muito doente e ele já tinha produzido caudas para todos, então ele ia embora. Ah, o chimpanzé disse: não, eu te recebi na minha casa, eu te tratei como um irmão e agora você vai embora sem produzir a minha cauda. Ora, amigo chimpanzé, eu agradeço a hospitalidade, eu me senti muito bem acolhido, mas eu estava aqui o tempo todo na sua casa, por que você não parou para produzir a sua cauda? Eu produzi cauda para todos os animais dessa aldeia, produzi cauda para os animais das aldeias vizinhas e você ficou enrolando, chimpanzé. Oh, por favor, pelo amor de todos os seres deste mundo, não me deixe ficar sem cauda. Eu sinto muito mesmo. Mas você teve o seu tempo, chimpanzé. Você não aproveitou. Agora eu tenho que ir. E o mascate fabricante de caudas se foi. E Mocossorô ficou lá, chorando, desesperado, porque ele era o único animal da aldeia que ia ficar sem cauda. E por conta disso, tem um ditado até hoje que diz assim: por muito esperar, o chimpanzé ficou sem cauda. Agora,
eu vou contar pra vocês uma história que eu amo. É a história que eu mais amo contar. E também é a história que meu filho mais gosta. E pra gente começar essa história, eu vou propor da gente fazer um aquecimento. Vamos lá? Eu vou falar, aí vocês repetem e depois a gente vai fazendo essa troca pra gente poder ficar bem quente pra escutar essa história. Tudo bem? Então, eu vou começar. É assim, ó. Eu vou falar o lelê. Repete. Simples, né? Então a gente vai repetir o lelê 2 vezes. Vai ficar assim, ó. O lelê. O lelê. Tudo bem? Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte eu vou falar assim. Moliba macassi. Moliba macassi? Mas você sabe o que significa Moliba macassi? Vou explicar para você agora. Moliba macassi está numa língua que se fala lá na República Democrática do Congo. Uma língua que se chama Lingala. E é de lá que vem essa música. Moliba macassi quer dizer que a correnteza está forte. Então eles estão num barco remando e cantando o lelê, moliba macassi. Muito legal, né? Vamos tentar de novo? Então, eu vou falar o lelê, e vocês vão falar moliba macassi. Tudo bem? Então vamos lá. O lelê, o lelê. Deu certo? Ai, que bom! Então agora, pra gente aquecer mesmo, nós vamos fazer um movimento junto com a música. Então, no olelê vai ser assim, ó. O lelê, o lelê. Vamos tentar no olelê? Vamos lá, então. O lelê, o lelê. E no moliba macassi, a gente vai remar. Vocês sabem remar? Quem não sabe, vamos aprender, ó. Segura lá o mastro, o tronco. Aquele negócio lá que pega pra remar, o remo. Esse mesmo, muito bom. E a gente vai remar para um lado e vai remar pro outro. Então vai ficar assim, ó. O lelê, moliba macassi. Deu certo? Vamos tentar mais uma vez? A última, porque depois a gente tem que acelerar. Porque como eu disse, a correnteza está forte. Então não adianta a gente remar assim, né? Que assim a gente não vai sair dessa correnteza nunca. Então vamos junto? Vamos lá. 5, 6, 7, 8. O lelê, moliba macassi. De novo. O lelê, moliba macassi. 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 Deu pra aquecer? Então vamos fazer só mais uma vez, só cantando. Relaxa aí o braço que eu vou continuar a música pra vocês. Aí depois vocês vão treinando, brincando em casa e vai dar tudo certo, tá bom? Então agora eu vou cantar a música inteira. É assim, ó. O lelê, moliba macassi. O lelê, moliba macassi. Boca na ye, boca caçaí. Boca na ye, boca caçaí. O lelê, moliba macassi. O lelê, moliba macassi. Boca na ye, boca caçaí. Boca na ye, boca caçaí. Caçai é o nome de um rio, o rio por onde eles estão remando para chegar. Esse rio fica em Kinshasa, que é o nome da capital lá da República Democrática do Congo. Então, agora a gente acabou de aprender um pouquinho sobre esse país lá do continente africano. A história que eu vou contar, ela veio de um outro país ali, um pouco mais para cima, que é da Guiné-Bissau.
A Guiné-Bissau é um dos países que também foram colonizados pelos portugueses e lá eles falam também a nossa língua. Mas essa história que eu vou contar, ela veio bem antes, mas muito antes da chegada de qualquer outra pessoa lá no continente. Ela veio num momento onde os macaquinhos, eles se comunicavam entre eles. Sim, essa história se passa lá entre os Bijagós e dizem que a primeira viagem até a Lua foi feita por um macaquinho de nariz branco. Eles eram muitos, eles eram milhares, eram milhões, eram bilhões de macaquinhos de nariz branco. Durante o dia, eles gostavam de brincar. Eles ficavam correndo de um lado para o outro. Eles rolavam na terra. Eles pulavam de galho em galho. E à noite, principalmente quando a lua estava bem redonda, todos eles deitavam lá na terra, olhavam para o céu e ficavam admirando a lua. Até que eles tiveram a ideia de ir lá em cima buscar a lua para vir até a terra brincar com eles. Então, eles passaram dias e dias buscando esse caminho que fazia chegar até a lua. Mas eles não encontraram de jeito nenhum. Até que um deles teve a ideia deles pegarem uma escada bem grande e subirem nela até chegar na lua. Pois assim eles fizeram. Passaram dias recolhendo galhos e troncos e pedaços de árvores para construir essa escada gigante. Chegou a noite, eles foram subindo, mas parecia que cada vez que eles chegavam perto da lua, a lua, ó, se afastava um pouco mais. Ai, não deu certo dessa vez. Outro deles teve uma grande ideia. E se eles pegassem uma corda, dessem um nó na ponta e quando a lua tivesse naquele formato de sorriso, eles laçassem a lua? Pois assim fizeram. Recolheram vários cipós, deram nós e mais nós, fizeram uma corda muito grande. E quando chegou na lua crescente, eles se reuniram com aquela corda e todos juntos giraram e jogaram para laçar a lua. Mas a corda, ó, não chegou nem na metade. Ai, que tristeza! Eles queriam tanto, mas tanto brincar com a lua. O menorzinho deles, ele teve uma brilhante ideia. Ele olhou em volta e disse: gente, nós somos muitos, nós somos milhares, bilhões, trilhões de macaquinhos. E se nós subíssemos uns nos ombros dos outros até a gente chegar na lua? Que ótima ideia! Quando chegou a noite, eles se reuniram. O mais forte deles ficou lá embaixo, se aprontou e eles foram todos subindo até chegar na lua. Quando o que estava lá em cima estava quase segurando nela, aquele que ficou lá embaixo, ele começou a tremer. E eles foram todos despencando até o chão. Quando eles olharam para cima, o menorzinho deles tinha ficado lá, ó, penduradinho na lua. A lua, achando tudo tão engraçado, ela ajudou o macaquinho a subir e eles ficaram muito amigos. A lua contava para ele como era linda a vista lá de cima.
E o macaquinho dizia para ela como ele gostava de brincar com os irmãozinhos dele, como eles corriam, pulavam de galho em galho, e assim foram se passando os dias. A Lua, por gostar muito do macaquinho e ter feito aquela amizade, ela deu de presente para ele um tambor. E o macaquinho ficou tão feliz e ele foi aprendendo a tocar. E os dias foram passando, o macaquinho foi se aperfeiçoando no tambor e foram passando mais dias, mais dias, mais dias. Ai, até que o macaquinho ficou com uma saudade de casa. Ele resolveu então conversar com a Lua e explicar para ela que ele estava com saudade dos irmãozinhos dele. Tava com saudade de pular de galho em galho, com saudade de correr de um lado para o outro. A Lua ficou tão triste. Afinal, ninguém nunca ia lá visitar ela. Ela tinha só a companhia das estrelas, de alguns planetas, mas assim, pisar nela, ninguém nunca tinha feito. Mesmo muito triste, a Lua disse para o macaquinho que ia ajudar ele a descer até a Terra. Então, eles fizeram um combinado. A Lua ia amarrar uma corda em volta da cintura do macaquinho e ia baixar ele até ele chegar na Terra. E quando ele colocasse os 2 pezinhos no chão, ele tocaria o tambor bem alto. A Lua lá de cima escutar e ia cortar a corda. Combinado! Então, amarrou-se a corda na cintura do macaquinho e foi baixando, descendo, baixando, descendo, baixando, descendo, baixando, descendo, baixando, descendo. E quando tava mais ou menos na metade do caminho, o macaquinho já tava entediado. Não aguento mais, gente, não chega nunca lá na Terra e eu tô aqui descendo, 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 descendo que não chega. Eu acho que eu vou tocar meu tamborzinho, mas eu vou tocar bem baixinho, assim a Lua não vai escutar. Eu vou chegando lá devagar, menos entedioso, né? Então ele tocou. A Lua quase não escutou. Aí ele foi tocando bem baixinho e feliz. Mas o macaquinho, ele foi se empolgando, e foi tocando uma algazarra só. Naquele momento, passava por ali alguns ventos, e aqueles ventos foram subindo aquele som alto, até chegar nos ouvidos da Dona Lua. Escutando aquele som, imaginou que o macaquinho já tinha chegado na Terra e cortou a corda. E o macaquinho, ele foi despencando, caindo, 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 caindo e se estatelou no chão. Naquele momento, passava por ali uma menina. E ela vinha correndo e viu aquele macaquinho caindo e foi ver se ela podia ajudar. Então ela correu e ela tinha umas tranças que ficavam balançando no vento. E quando ela chegou, olhou para o macaquinho com seus 2 olhinhos pretinhos de jabuticaba e perguntou: "O que aconteceu, macaquinho?" E o macaquinho contou para ela que ele estava lá na Lua e que a Lua deu de presente para ele um tambor. E aquela menina devia reunir todos os homens daquela terra ali em volta daquele instrumento. A menina então saiu correndo e ela foi por todos os cantos daquele continente, passou por todos os reinos existentes e reuniu homens, mulheres e crianças, todos em volta daquele tambor.
E pela primeira vez naquelas terras africanas se escutou o som de um tambor. E esse tambor, que é um instrumento muito conhecido tanto no continente como em vários cantos do mundo, é um instrumento usado nos dias de alegria, também nos dias de tristeza, pois o tambor é o que melhor expressa o que as pessoas trazem em sua alma. E esses foram os contos do projeto Mucua, Contos de Início. Eu sou a Denise e eu agradeço muito a participação de todos vocês aqui comigo nessa apresentação. Também quero agradecer muito a pessoa que dirigiu, filmou e também está editando esse vídeo para vocês, que é o Felipe Macedo, que está aqui atrás das câmeras e editando aqui. Ele tá dando tchauzinho para mim, sorrindo, brincando. Ele que fez aí toda essa edição que chegou até vocês. Então, gente, muito obrigada. Fico muito feliz de poder compartilhar alguns contos africanos com vocês. Podem pesquisar e conhecer mais os contos dos países, de onde eles vieram, que são contos sempre muito incríveis e com muito ensinamento. Gratidão por estarem aqui.